Sejam bem-vindos, bem-vindas ao espacinho aqui. Pergunte pra Nutri. Fixado o comentário? Fixado, perfeito. Gente, esse espaço, ele é aberto todas as quartas-feiras, às 19 horas. Para quem quer ter uma vida leve, para quem quer ter um processo de emagrecimento leve, sustentável, sem restrições, sem terrorismo alimentar. Então, todas as quartas-feiras eu abro a caixinha de perguntas pela manhã e entro aqui ao vivo às 19 horas para esclarecer as dúvidas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ao vivo e não tiver mandado na caixinha de pergunta mais cedo, você pode também perguntar aqui, que eu vou responder quando finalizar uma resposta que eu esteja dando a determinada caixinha, pergunta da caixinha. Tá, pessoal? Então esse espaço aqui é um espaço leve mesmo pra gente trocar ideia, pra eu conversar com vocês, falar o que eu penso, ouvir o que vocês pensam, tirar as dúvidas e compartilhar conhecimentos, porque a vida é feita dessa troca, dessa interação, não é mesmo? Eu faço isso aqui com muito carinho, tá? Vamos lá? Vamos às perguntas? Vamos nós. Primeira pergunta, pessoal. Essa pergunta é bem legal. Eu como muito, entre parênteses, em quantidade. Como corrigir isso sem passar fome? Legal. Veja, primeira coisa, quando você tem uma alimentação baseada em comida saudável, comida nutritiva, que você comprou na feira, no açougue, esses alimentos são essencialmente alimentos de baixo valor calórico. E quando você monta o seu prato, você tem um volume grande, você não passa fome, né? Principalmente em saladas, verduras, proteínas mais magras, grãos integrais, leguminosas. Então pensa aí comigo, um prato de almoço que seja composto por um arroz, um feijão, uma saladinha crua de folhas, alface, rúcula, tomate, com uma saladinha cozida, mix de legumes, com uma fonte de proteína animal, um frango, um peixe, uma carne. É um pratão, então dificilmente você vai sentir fome com uma refeição dessa e com um valor calórico baixo. Então, se você gosta de volume, de comer em volume, você vai ter que sempre estar recorrendo a esses alimentos mais nutritivos in natura. Porque alimentos industrializados, empacotados, alimentos à base de massas, de farináceas, são alimentos que com volume pequeno já tem um valor calórico mais alto. Então, se você consome uma quantidade grande, uma frequência alta, então realmente isso pode se tornar um problema, tá? Então, em suma, respondendo a sua pergunta, para quem come muito e corrigir isso sem passar fome, o seguinte, a ideia é acrescente bastante fibras advindos de comidas de verdade, frutas, verduras, saladas, que isso dá uma saciedade boa, sem aumentar muito as calorias daquela sua refeição, tá certo? Mas, gente, só uma ressalva para finalizar essa pergunta. Mesmo alimentos saudáveis e nutritivos, eu não sei o quanto de quantidade que você está se referindo, né? Porque assim, você já sabe, eu sempre falo e repito mesmo. O foco do processo de emagrecimento leve, sustentável, invariavelmente tem que acontecer o tal do déficit calórico. Então, é mais fácil você chegar nesse déficit calórico sem passar fome com esses alimentos in natura, alimentos, comidas de verdade, que tem poucas calorias. Se você é daqueles que gosta de comer muito sanduíche, bolo, industrializados, massa de uma forma geral, são alimentos que são mais calóricos, então vai ter que ser um volumezinho. Você pode emagrecer comendo esses alimentos? Pode, mas uma quantidade muito menor, um volume muito menor. E o teor nutritivo da coisa baixo. Não significa que eles não podem aparecer, eles podem e devem aparecer, para que você consiga ter sustentabilidade nessa etapa dessa reeducação alimentar. Porque quem emagrece a base de uma dieta muito radical, muito restritiva, não consegue manter resultado, tá? Mas enfim, eu me empolgo, eu falo, eu já vou para outro raciocínio, mas entendeu, né? Então a dica é acrescente bastante fibra, advinda de comida de verdade nesse prato, nessa refeição, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a segunda pergunta? Tenho uma alimentação balanceada, mas parei de emagrecer. O que fazer? Bom, isso é possível, né? É o famoso efeito platô. O efeito platô, que eu observo na minha prática clínica, ele acontece mais ou menos por volta de uns 90 dias, 3 meses, que a pessoa realmente está ali implicada, engajada numa reeducação alimentar.
Então, o que fazer? Ou, de repente, se você não tá fazendo atividade de cardiovascular, um aeróbico, inserir um aeróbico, mudar o estímulo da alimentação. Então, aí sim é um momento oportuno para a gente usar de estratégias nutricionais diferentes. Por exemplo, se você está numa base alimentar mais low carb, aumentar a progressão, fazer um aumento do carboidrato sem necessariamente aumentar as calorias ali da sua alimentação, porque a base do emagrecimento está sempre no déficit calórico. Só que às vezes você tá fazendo um déficit calórico muito grande, porque tá usando medicação que inibe apetite, ou porque tá extremamente focado, entrou em uma dieta mais restritiva, então aí o corpo realmente começa a apresentar uma redução de até 20% na taxa metabólica basal, que é o metabolismo de repouso. Então não é muito aquela ideia, sabe? Tipo assim, faça muito déficit calórico. Às vezes não é bom, às vezes não, geralmente não é bom. O déficit calórico, em média, assim, o que eu gosto de fazer em consultório aqui, orientando vocês que é possível mesmo ter um processo de emagrecimento usando a intuição, usando o conhecimento acerca de grupos alimentares, de alimentação, é um déficit diário de mais ou menos 500 calorias sobre o seu gasto diário. Ai, Pri, eu não sei quanto é que eu gasto diariamente. Eu tô falando isso é meio técnico, gente, mas assim, quando você começa a colocar em prática esse entendimento de reduzir quantidade de alimentos mais calóricos e reduzir frequência no consumo desses alimentos calóricos, mas quando tiver vontade de comê-los, comer em quantidades menores, invariavelmente você vai gerar déficit calórico, mesmo sem estar seguindo uma dieta específica. Pode ter certeza absoluta. Porque comida de verdade, comida saudável, comida nutritiva, o pessoal que tem essa constância, assim, que consegue fazer durante a semana, comer direitinho, não tem dificuldade, comer uma salada, comer um arroz com feijão em pequenas quantidades, comer um ovinho de manhã com um pedacinho pequeno de raiz, tá lindo. O cenário ideal, se você ficasse repetindo isso, tipo assim, durante 2 meses, 3 meses, com certeza você ia emagrecer. Mas o grande lance tá na questão de semana restringe demais ou tá muito certinho, final de semana descompensa. Que aí eu já tô meio que indo para uma outra pergunta que eu vou novamente desenvolver o raciocínio. Mas em suma, se você realmente tá com alimentação balanceada, e não parou de emagrecer, o que fazer? Momento de pensar em fazer uma estratégia nutricional diferente, certo? Como eu disse, pensar em uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, ou se você está fazendo low carb, ao contrário, aumentar carboidrato. Pensar em inserir atividade de cardiovascular, se você não está fazendo. Então, são esses pontos importantes para quem entra no efeito platô, tá certo? Tá bom? Gente, enquanto eu estiver falando sobre alguma dúvida e você tiver uma dúvida parecida, uma dúvida diferente, escreve aqui que eu vou dar prioridade aqui às dúvidas ao vivo. E logo mais eu sigo aqui na sequência da caixinha, tá certo? Pra gente não se perder, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Focar mais no cardio ou na musculação? Sem dúvidas nenhuma na musculação. Ah, Pri, mas eu quero emagrecer. Você quer que eu foque mais na musculação do que na atividade aeróbica? Sim, a musculação, embora você tenha um gasto calórico menor no treino de força comparado a uma sessão de treino cardiovascular, o efeito metabólico da musculação ele é muito mais eficiente no emagrecimento do que atividades aeróbicas. Isso é muito bem embasado, muito bem documentado em estudos, tá? Já teve assim, um estudo que comparou mulheres focadas em atividade aeróbica e mulheres focadas em atividade de força. Então, o efeito crônico ali do emagrecimento na atividade de força é muito maior. Porque quando você começa a desenvolver tecido muscular, seu metabolismo basal de repouso ele aumenta de forma mais significativa. Então, você gasta mais mesmo em repouso, tá? Então, assim, foque na musculação e pensando no emagrecimento, você tem que focar na sua alimentação, em geral, o tal do déficit calórico, que é o fator mais importante. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Biscoito proteico é uma boa opção? Depende de que biscoito proteico, tá? Eu tenho um pouco de medo, assim, desses produtos alimentícios vendidos como fits, como saudáveis, como ajuda a emagrecer, porque pegadinha da indústria, né? A indústria faz de tudo para ganhar dinheiro, para vender os seus produtos. E muitas vezes esses produtos fits são extremamente calóricos, são extremamente caros. Tem uma marca em específico, que eu nem vou falar aqui, mas que é bem ok. Os ingredientes são muito legais, o valor calórico é legal, tem um teor proteico bom e ele é muito saboroso. Então, eu inclusive sugiro isso como opção de lanche da tarde. Um biscoitinho desse, tá? Mas nada, pessoal, nada substitui comida de verdade. Fruta, que tem vitaminas, que tem minerais, os legumes, as verduras.
nada substitui esses alimentos, tá? Então, assim, evitem ao máximo os industrializados, mesmo os mais saudáveis, mesmo os vendidos como proteicos, e invistam mais nos alimentos realmente in natura, que isso, o aporte de nutrientes deles é insubstituível, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Beber uma aguinha. Essa aqui é muito engraçada. Concordo com essa seguidora minha. Com a cenoura a R$10 o quilo, qual alimento para substituir? Revoltada. Realmente, eu também. Eu comentei anteontem. Gente, a cenoura, R$10. Realmente, a inflação tá acabando com tudo. Porque a própria moça do caixa do supermercado falou: tá difícil comer saudável, comer verdura, porque R$10 na cenoura eu não tenho condições. Realmente é complicado. Mas veja, a cenoura, R$10, substitua por outros vegetais de tonalidades semelhantes, né? Abóbora, alimentos que tenham beta-caroteno, que tenham vitaminas associadas, parecidas com a da cenoura. Então, assim, a abóbora é um bom exemplo. Você pode usar, por exemplo, um pimentão amarelo. Você pode, por exemplo, deixa eu ver de vegetais, de que a gente pode pensar em substitutos. A própria abobrinha tem um pouco dos nutrientes da cenoura, menor quantidade, mas tem. Então, assim, enfim, tá muito caro, tá muito pesado comprar a cenoura agora, substitui por outro. Então é fácil, daqui a pouco ela vai baixar de preço e a gente reintroduz a coitada da cenoura na alimentação, tá bom? Aninha, você é uma figura. Hashtag no final da pergunta dela é hashtag revoltada. Realmente é bem chatinho. Vamos para a próxima pergunta, gente. A abóbora tem muito carbo? Quer dizer, não. Assim, em 100 gramas de abóbora, a gente tem uma média de 9 gramas de carboidrato. Então, metade da quantidade comparado a uma batata doce, por exemplo. Que uma média em 100 gramas de batata doce, nós temos aproximadamente 18 gramas de carboidrato. Então, assim, 9 gramas de carboidrato, 18 gramas de carboidrato é muito pouco? Não, depende. Uma dieta low carb de baixo carboidrato, os estudos são bem controversos. Tem estudos que mostram que até 50 gramas dia total de carboidrato é low carb. Tem outros estudos que mostram que até 100 gramas dia continua sendo low carb. Então, vamos pensar aí, se sua dieta fosse baseada em apenas batata doce. 100 gramas da batata doce, quando você pesa ali na balancinha, tem 18 gramas de carboidrato. Digamos que você tem uma cota aí de 60 gramas de carboidrato dia. Você poderia comer 100 gramas de batata doce no café da manhã, 100 gramas no almoço, 100 gramas de jantar. Entendeu? O pessoal acha que fazer dieta de baixo carboidrato é simplesmente não comer nenhum alimento fonte de carboidrato. Eu vejo que as pessoas têm medo até de vegetais, tipo abóbora, cenoura, de jeito nenhum, tá? Então, a abóbora tem aproximadamente 9 gramas de carboidrato, sendo que dessa quantidade total de carboidrato, grande parte disso é fibra. Então, assim, é um alimento que você não precisa ter medo, você pode comer sua abóbora sem medo de ser feliz, tá? Super nutritiva a abóbora e eu amo. Gosto de comer ela assadinha com canela. Boto canela e boto pra assar no forno. Delícia. Ou então com alecrim, um fiozinho de azeite e um pouquinho de sal. Fica muito bom. Vocês gostam também de abóbora, gente? Me contem. Vamos lá, próxima pergunta, tá? No ganho de massa magra, o vinho semanal pode atrapalhar muito? Depende da quantidade. É uma tacinha pequena de vinho uma vez na semana? Não atrapalharia. O que é vinho semanal? É tipo assim, semanal durante a semana, mais do que uma vez? Qual a quantidade? Entende, gente? O grande lance fato álcool atrapalha mesmo a questão do ganho de massa muscular. O álcool, ele reduz muito essa resposta hipertrófica, tá? Então, o álcool reduz o EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-treino, que isso é benéfico, inclusive, para a questão do gasto pós-treinamento, se manter seu metabolismo mais ativo. Ele é um potente catabólico natural. Então, quem realmente está nesse foco de ganhar massa muscular, o cenário ideal é evitar álcool ou, cenário possível, mínimo possível. O que é mínimo possível? Mínimo possível. Mínimo possível é mínimo possível, tá? Uma tacinha no máximo, pronto, tá? Então, isso aí é bem importante de vocês estarem refletindo, tá? Principalmente o pessoal aí do goró, que gosta muito de bebida alcoólica, tem que ter moderação, porque senão vai atrapalhar de forma considerável o processo de ganho de massa muscular. Beleza? Mari, 2 ou 3 taças no final de semana. O que é? Porque, ó, tem umas taças que assim, ó, praticamente transbordando, né? 2 taças moderadas, até 2, gente. Não vejo problema não, tá? Emagrecimento, a questão quer dizer o quê? A abóbora ou o vinho, que você quer saber.
Álcool em si não é bom nem para ganho de massa muscular, nem para emagrecimento, né? Se você for uma pessoa moderadíssima, uma vez na semana, tomar uma long neck de cerveja, tomar uma taça de vinho, tomar um drink, uma rosca, um gin, tranquilão, cabe. Mas se você é daqueles que gosta de sentar com amigos, de passar a noite toda ou a tarde inteira bebendo, atrapalha, gente, atrapalha muito. Porque o etanol, ele tem um valor calórico considerável. Cada 1 grama de álcool tem mais ou menos 8 calorias. Olha só a diferença, a cada 1 grama de carboidrato nós temos 4. Eu vejo uma galera aí carbofóbica que foge de carboidrato, que nem já foge da cruz. E aí, bebida, toma lá no vinho, se acaba no vinho. Então, assim, é a questão realmente do equilíbrio. Viu, Kézia? O vinho aí no emagrecimento é como eu te falei, quantidade. Tem que ter atenção para essa quantidade. Moderação é a palavra de lei em pessoas que querem, desejam emagrecer. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. A vida não é justa, eu também acho. Eu acho que vinho deveria ser caloria zero. Um absurdo isso. Próxima pergunta. Quero cortar o açúcar do café e do suco. Existe algum adoçante que não faça mal? Sim, existe. Tem o stevia, que é um adoçante super tranquilo, saudável. E tem os adoçantes que são os polióis, que são os adoçantes das famílias do álcool, que é o xilitol, o eritritol e o maltitol, tá? O grande inconveniente desses adoçantes polióis, né, principalmente o xilitol, que é o mais famoso, é que eles têm bastante FODMAP, que é um tipo de carboidrato mal digerido aqui no intestino e no estômago. Então, dá gases, muitos gases. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Então, eu, assim, sempre indico treinar o paladar para não ficar acrescentando doce em alimentos que não perdem doce. Então, você tentar sentir o gosto do doce da própria fruta, no caso de um suco, ou no caso do café. O café é amargo, gente. Eu não entendo porque vocês querem misturar, querem colocar doce dentro de um alimento que é essencialmente amargo. Quem gosta de café deve apreciar o sabor amargo do café. Sério, eu também, no início, quando eu comecei a me treinar, eu achei que seria impossível tirar o açúcar. Aí depois eu fui pro adoçante do café. Hoje em dia eu não consigo nem pensar em colocar nenhum tipo de doce no café. Eu odeio, de verdade. E eu amo doce, sabe? Mas assim, colocar adoçante ou açúcar no café pra mim é impensável. Então assim, tenta se treinar pra realmente sentir o sabor natural do alimento. E quando for realmente, se não, pô, Pri, eu quero muito, quero sair do açúcar e quero ir pro adoçante, stevia. E vou dar uma diquinha aí pra vocês. Tem o stevia da marca Jasmine, vou até fazer merchan, que é um sabor bem menos residual do que os stevias clássicos. Então o stevia é mais tranquilo, dá pra colocar no café, dá pra colocar, enfim, eventualmente quando você for tomar um suco que fica menos, o gosto residual fica menor, fica mais palatável, tá bom? Pois é, Kézia, você tem que aprender a ter uma relação boa com o doce, né? Não encarar o doce como vilão, como proibido, porque aí quando come esse doce provavelmente vai exagerar. Então tem uma relação pacífica de entender que talvez nem todo dia você tenha vontade do doce depois do almoço ou depois de jantar. Quando tiver, tá tudo bem, comer uma porçãozinha pequena pra matar a vontade. E assim que você volta a ter uma relação tranquila com o doce, com esses alimentos que não fazem parte assim da sua rotina alimentar, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Água, consumo de limão em jejum ajuda a emagrecer? Essa pergunta é bem batida, né? Mas ainda realmente é foco de dúvidas de vocês. Não, gente, água com limão não ajuda a emagrecer. Isso é um grande mito. Como nenhum outro alimento, nenhum chá, nenhum fitoterápico, salada, brócolis ajuda a emagrecer. Negativo. Nenhum alimento específico emagrece, nenhum alimento específico engorda. Tudo tem a ver com a quantidade ingerida dos alimentos, né, e a frequência do consumo dos alimentos que são mais calóricos e que vocês têm bom senso. Então, fujam dessa coisa. Às vezes as pessoas fazem rituais, assim, bizarros, achando que vai emagrecer. Uma paciente minha, até de Fortaleza, ela disse que uma amiga dela tava fazendo um shot de manhã. Ela me mandou a foto das etiquetazinhas, das ervas da casa de produto natural, que a amiga tava fazendo. Rapaz, eu acho que foram uns 12 pós, 12 ervinhas, assim. E ela falou que quase vomitou, mas que tava tomando, porque a amiga dela disse que aquilo ia ajudar a emagrecer. Então, assim, vocês começam a desenvolver uma aversão por um estilo de vida saudável, por uma alimentação
natural, equilibrada, por achar que tem que sofrer, por achar que tem que fazer coisas loucas, coisas que são insustentáveis, coisas muito ruins, que violam vocês, sabe? Isso não existe, tá? O que é importante, o que é assim, obrigado, o que é regrinha, é você comer pelo menos 2 porções de frutas ao dia, é você comer pelo menos 2 porções de vegetais ao dia, é você comer, preferir priorizar grãos integrais, ter uma alimentação saudável, base nutritiva, tá certo? Tânia, sushi na dieta pode? Tudo pode na dieta. Só que assim, a comida japonesa, ela realmente, a depender da quantidade, a depender da composição, é uma refeição bem calórica. Por exemplo, os sushis fritos, eles são bem calóricos porque são fritos, né? Então, tudo que é feito com muita gordura adicionado são alimentos que têm um valor calórico, um aporte calórico elevadíssimo. O próprio arroz da culinária japonesa é feito com açúcar, então é mais calórico. Vem os molhos, molho teriyaki, que é calórico. A proteína presente nesses sushis são proteínas mais gordas, que é o caso do salmão, do atum. Então, assim, não precisa ficar aterrorizado. Meu Deus, então eu não vou poder comer meu japonês. Principalmente que eu sei que muita gente ama a comida japonesa. Eu amo. Então, assim, se hoje eu pensasse assim, eu vou pra nutricionista, eu vou fazer uma dieta, não posso comer japonês, eu ia desistir na primeira semana. Só que, gente, o que vocês precisam se treinar? Emagrecer a cabeça. Quando for pedir o japonês, não precisa pedir 30 peças com o marido e comer e ficar empanzinada. Que, assim, 99% das minhas pacientes, de vocês que me falam aqui, falam que todas as vezes que comem japonês, geralmente se sentem muito cheios ou então até empanzinados. Então, o foco mais importante nessa jornada aí de emagrecimento, nessa jornada de autoconhecimento nas escolhas alimentares para que levem ao emagrecimento, é controle nas quantidades. É pensar, eu posso comer esse japonês amanhã, posso comer daqui a 1 hora. Quanto disso eu quero para ficar satisfeita? Quanto disso eu quero para não me sentir mal fisicamente, cheia, empanzinada, ou psicologicamente, poxa, comi demais, entende? Então, assim, começar a fazer mudanças pequenas, estratégicas. Ao invés de pedir 30 peças, vai pedir, 12 peças. Você vai comer 6 peças, seu marido 6. Se você for sozinha, poxa, eu vou pedir 6 peças. Ai, mas é tão gostoso. Eu fico com vontade de comer mais. Tá tudo bem, amanhã você pede mais. E amanhã, e todo dia você come no japonês, se você quiser. Mas o mais importante é ter esse controle nas quantidades, na frequência e na quantidade, tá? Então o japonês dá pra entrar. Agora, não não ir pra rodízio, nem se exceder muito nas peças, tá? Kézia, o que acha do biscoito proteico? Eu respondi agora há pouco, tá? Eu falei que depende da marca, depende dos ingredientes, depende das calorias, mas que, via de regra, sempre bom priorizar a comida de verdade. Fugir dessa coisa de barra de proteína, biscoito de proteína, esses produtos alimentícios. Mas, pela praticidade, ou porque tá com muita vontade, porque é gostoso, e de repente é uma marca que é mais saudável, que tem poucos ingredientes, tem que analisar rótulo, né? Quanto menos ingredientes, melhor. Observar a caloria, porque às vezes esses alimentos proteicos são mega calóricos. Tem barra de proteína de quase 400 calorias, 300 calorias. Então, às vezes, não é muito estratégico para entrar na sua rotina de emagrecimento. Entende? Beleza? Tânia, eu também amo. Japonês é minha comida predileta. Eu não tenho condição de ficar sem comer japonês, mas assim, hoje eu consegui aprender. Antes eu era assim, eu era de brigar, disputar com meu marido, de não podia ser uma peça a mais pra ele. Hoje em dia eu já falei, opa, peraí. Aí eu como, quando eu me sinto satisfeita, né, eu paro. Hoje eu consigo, era muito difícil. Então, como, ao invés de pedir 30, 40 peças, hoje em dia a gente pede 20 peças. Às vezes eu não consigo comer nem 10. Eu como, tipo assim, 8, sabe? Uma peça de sushi tem mais ou menos, é impossível precisar, porque vai depender do peixe que coloca, da questão do molho, mas tem mais ou menos umas 70 calorias, mais ou menos, 50, 70, média. Imagina se você come 10 peças, já foram 700 calorias ali, só no japa. Aí imagina se você tá acompanhando com vinho, imagina se tem sobremesa depois, imagina o resto do dia, sem terrorismo, né? Mas assim, entender, gente, que o segredo durante esse processo de emagrecimento saudável é realmente controle nas quantidades. Coma todo dia seu japonês, se você quer emagrecer comendo japonês, tá de boa. Mas controle nas quantidades, tá certo? O que açúcar de coco você acha uma boa opção? Açúcar é açúcar. Pode ser de coco, pode ser de morango, pode ser de uva, pode ser de ouro, de prata.
Brincadeira da parte, gente, é mais uma pegadinha da indústria alimentícia, né, pra vender, né, açúcar de coco, tem índice glicêmico mais baixo, menos refinado, blá, blá, blá. Assim, evitem ficar acrescentando açúcar nos alimentos, nos preparos, né? Evitem. Então, principalmente se você tá aí em processo de emagrecimento, tenta laçar, por exemplo, com stevia, ou se for sei lá, uma coisa que tem uma fruta, tenta comprar fruta bem madura, para que adoce com a própria frutose da fruta. Então, tenta fugir, assim, desse açúcar. E se for usar açúcar, independentemente, assim, eu não te falaria, compre açúcar de coco, que é muito melhor, você vai te ajudar a emagrecer, muito menos calórico, nada disso, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Pasta de amendoim é calórica, eu já tô com medo. Todos os alimentos fontes de gordura são alimentos mais calóricos, em essência, tá? Quais são os alimentos fontes de gordura? São manteiga, azeite, óleo de coco, óleo de canola, óleo de... todas as gorduras. Coco seco, castanha de caju, amêndoas, castanha do Pará, pasta de amendoim. Todas as calorias são mais calóricas. Então, quer dizer que eu não posso comer gordura negativo. O lipídio, inclusive, ele exerce uma função no seu corpo. Para você absorver determinadas vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K, você precisa de gordura na alimentação. Para você produzir determinados hormônios sexuais, você precisa de gordura na alimentação. Se você não tem gordura nenhuma na alimentação, se você está sem gordura nenhuma no corpo, você, por exemplo, se é mulher, você não tem amenorreia, você não sangra, não menstrua. Então, assim, não é para demonizar a gordura. Agora, tô em fase de emagrecimento. Vou me entupir de gordura, tipo tirar carboidrato, como eu vejo muita gente fazendo. Pior tiro no pé que existe. Então, moderação. Pasta de amendoim eu também adoro, mas não adianta, por exemplo, substituir um chocolate, um doce, com pasta de amendoim, que eu vejo muita gente fazendo. Não sei se isso acontece com vocês, né? Então, assim, você usar uma colherzinha de sobremesa, moderação, uma média aí, vou dar até uma dica de mais ou menos 15 gramas, né? Pra você botar em cima de uma fruta, dentro de uma angústia, qualquer coisa. Tá tranquilo, cabe no seu dia. Vamos lá, gente? Vamos lá? Para as nossas últimas perguntas, tá? Quem tiver perguntas aí, manda aqui no ao vivo, tá bom? Bora lá. Olha que coincidência. Aqui a próxima pergunta, bem parecida com a que Tânia, deixa eu ver, Tânia perguntou. Qual açúcar mais saudável? Como eu falei, não tem essa, gente, de açúcar mais saudável, tá? Tem o açúcar branco, que é o mais refinado, o demerara, que é menos refinado. Mas açúcar é açúcar. O cenário ideal é evitar ficar adicionando açúcar no preparo dos alimentos. Cenário ideal é não comer açúcar. Mas a gente sabe que a gente gosta de doce. Então, assim, deixa pra quando você quiser comer um doce, ao invés de você optar por uma torta enorme, por um pote enorme de pudim, repetir o prato, come ali 1, 2, 3 docinhos no máximo, mata à vontade, estando em uma festa, estando no ambiente da sua casa, por exemplo, come ali uma colherzinha de chá, de um doce que tenha na geladeira, ou preferencialmente um chocolate mais amargo, porque a tendência a você querer comer mais, continuar comendo, diminui quando é um alimento mais amargo, sabe? Então, eu quero vocês muito ligados nessa coisa de não precisa ter medo de nada, de nenhum alimento. Nenhum alimento é proibido dentro de uma reeducação alimentar. Até mesmo porque eu não acredito em um emagrecimento com exclusão de alimentos que nos dão satisfação. Se é uma pessoa que gosta muito de comer macarrão, dá pra comer macarrão. Precisa comer macarrão todo dia? Talvez não, né? Só que variar. A pessoa gosta de comer um pão, massa, dá pra encaixar o pão e a pessoa emagrecer. Tá em pleno processo de emagrecimento. Tudo, gente, é quantidade e frequência. Botem isso na cabeça de vocês, tá bom? Tânia, tem aqui no meu perfil contato de marcação, tá bom? Então, pode entrar em contato amanhã que você consegue marcar uma consulta comigo, tá bom? Vamos lá. Última pergunta, gente, tá? Depois desse nosso incidente que a minha live caiu. Última perguntinha. Me mantenho firme durante a semana, mas final de semana preciso ser livre. Tô errada? Pior que você está errada. Você precisa e deve ser livre sempre, de segunda a segunda. Um dos principais problemas das pessoas que têm dificuldade em manter constância no processo de reeducação alimentar, de emagrecimento, é justamente essa mentalidade de, durante a semana eu estou aprisionada, precisando fazer essa dieta extremamente restritiva, tanto em quantidades, quanto não tem nenhum alimento que eu gosto, por exemplo, me dá prazer.
E aí chega final de semana, descompensa. Quer tirar todo o atraso. Todos os alimentos que a pessoa gosta e que tem vontade de comer, que não estão inseridos na semana, quer comer no final de semana. E aí você acha que você vai ter moderação na questão das quantidades desses alimentos? Não vai, dificilmente vai. Então, assim, por exemplo, exemplo do pão. Eu prefiro que você coma um pão em plena segunda-feira, se você está com vontade de comer um pão, como uma fonte de carboidrato da sua dieta, do que você não coma nunca um pão durante a semana e chegue no final de semana você fique desesperada. E aí você não coma um pão, você coma dois, de noite você coma pizza, meio-dia você come acarajé e por aí vai. Entende, gente? Então, assim, vocês já sabem que o processo de emagrecimento requer realmente enxugar mais as calorias, gerar esse balanço calórico negativo. E você já sabe que os alimentos saudáveis e nutritivos é muito mais fácil de você chegar nesse caminho, de ter esse balanço calórico negativo, porque são alimentos nutritivos e de baixo valor calórico. Os alimentos mais gostosos, que não estão comumente na dieta, né? Não tá ali na dieta, ó, jantar, pizza, ó, jantar, almoço, lasanha. Óbvio que não. Mas você vai se enganar que ao longo do seu processo de emagrecimento, que às vezes vai durar 3 meses, 6 meses, um ano, você vai ficar sem comer esses alimentos que você gosta muito? Não vai. Assim, você precisa fortalecer essa musculatura de resistência do seu cérebro, de não comer por comer, não comer toda hora, se organizar para ter alimentos mais saudáveis, não ficar tendo esses alimentos de forma frequente na sua casa. Mas quando existirem situações envolvendo essas comidas que você gosta, que você tem prazer, eu preciso que você exercite essa coisa do equilíbrio, de entender que talvez se você comer um pedaço pequeno de lasanha, né, um quadradinho, pra matar a sua vontade, digamos, em um aniversário que você está, aquilo ali não vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. O que vai prejudicar é você entender que a lasanha é proibido, que a lasanha engorda, e quando você comer a lasanha, você comer 4 quadrados de lasanha e repetir o prato se duvidar. Entende? Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa consciência de o que importa é o equilíbrio, é a quantidade e a frequência que vai levar a alcançar um déficit calórico de forma mais rápido, tá? Então, assim, desconstruam alimento proibido, alimento que engorda, então alimento de dieta, alimento que emagrece. Isso é um grande mito. E é isso que faz com que vocês não consigam ter constância no processo de emagrecimento, tá bom? Beleza, gente? Finalizei as 10 perguntas, tá? Se vocês, as dúvidas anteriores, eu acho que eu consegui responder, né? Até antes dessa live cair, peço desculpa novamente. Lembrando que eu tenho esse encontro aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 19 horas. Abra a caixinha de perguntas, geralmente pela manhã. Todas as dúvidas são bem-vindas, tá? Não tenham vergonha, nenhuma dúvida é boba. Tudo que vocês quiserem saber, entender sobre esse processo de quem quer emagrecer de forma leve, de forma sustentável, sem terrorismo alimentar, sem grandes restrições, aprendendo a comer, a hora é essa, tá bom? Todas as quartas, às 19 horas. E lembrando que às segundas, às 19 horas, eu tenho um encontro que é o Me Leve Nutri. Que aí é um encontro, assim, que eu fico trocando ideia com vocês. Pego um tema que eu escuto muito, que às vezes eu vejo que é um mito, que vocês ficam empenados naquilo. E aí eu vou conversando, a gente vai trocando ideia. Tá bom? Lete, um beijo. Deixa eu ver quem é que tá aqui hoje. Beleza, Bruninha, Lucas, João... Kezinha, Tânia, beleza? Você dá uma olhada lá no meu perfil, tá? Fernanda, Vivian, Letícia, Dudu, Zezito. Tá bom, gente? Então pronto, vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me consultar, podem mandar direct e até semana que vem, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.